Quando foi a última vez que uma comédia romântica realmente deixou seu marco na cultura pop? Não estou falando de um filme que ficou alguns dias no top 10 da Netflix. Estou falando de um filme que virou referência, criou personagens inesquecíveis e gerou frases repetidas por anos. Durante os anos 90 e 2000, esse tipo de fenômeno era quase rotina. Notting Hill, Diário de Bridget Jones, Como Perder um Homem em 10 Dias, Sintonia de Amor e vários outros títulos não eram apenas sucessos de bilheteria. Eles faziam parte da cultura e deixavam seu marco na história. Mas, apesar de continuarmos recebendo novas comédias românticas todos os anos, poucas delas realmente conseguem deixar uma marca. Então, o que aconteceu? Os roteiros ficaram piores? O público mudou? Ou será que o problema está na própria indústria? A verdade é que não existe uma única resposta. E talvez justamente por isso que as comédias românticas atuais pareçam tão diferentes daquelas que dominaram as telas há 20 anos. Durante o final dos anos 80 até os anos 2000, comédias românticas eram um gênero extremamente forte na cultura pop. E muitos durante essa era deixaram seu legado e são lembrados até hoje. Não apenas como clássicos antigos, mas filmes que têm relevância e são referência até hoje. E um detalhe que muitas vezes passa despercebido é o de que esse gênero tinha os seus queridinhos, que apenas adicionavam relevância aos filmes em que atuavam. Julia Roberts, Meg Ryan, Sandra Bullock, Hugh Grant, Matthew McConaughey, entre vários outros. Esses não eram apenas atores famosos, eles eram sinônimos do gênero. O público muitas vezes comprava ingressos antes mesmo de saber exatamente qual era a história daquele filme, porque existia uma confiança e uma familiaridade. Você sabia o que sentiria ao assistir um filme estrelado por aquelas pessoas. Afinal, mesmo sabendo que o casal terminaria junto no final, as pessoas queriam acompanhar a jornada. Parte do encanto estava justamente nisso, na previsibilidade. Em um mundo cheio de incertezas, as comédias românticas ofereciam uma promessa muito simples, de que tudo daria certo no final. E isso ajudava a transformar os lançamentos em eventos culturais. Hoje essa dinâmica praticamente desapareceu. Não porque faltam atores famosos ou talentosos, ou momentos icônicos no tapete vermelho, mas porque o próprio conceito de estrela de cinema mudou. E parece que se tornou muito mais importante levar as pessoas para o cinema a qualquer custo, seja com controvérsias e polêmicas inventadas pela mídia, do que construir esse imaginário ao redor desses atores. Talvez a última atriz a se aproximar disso tenha sido alguém como a Jennifer Lopez nos anos 2000, mas depois dela, o trono ficou vazio. Mas as mudanças não acontecem apenas nas telas, elas acontecem de forma como consumimos o entretenimento. Quando uma comédia romântica estreava nos anos 2000, ela tinha uma vida muito longa. Primeiro vinha no cinema, depois o lançamento em DVD, TV a cabo, televisão aberta e depois as reprises e por fim na grande sessão da tarde. Esses filmes permaneciam presentes na cultura durante anos. Era praticamente impossível escapar deles. Mesmo que você nunca tenha assistido, você sabia quem era Bridget Jones. Hoje, a lógica é diferente, já que a saída em massa desse gênero dos cinemas, muitas vezes, pelas próprias estratégias escolhidas pela indústria em focar em produções com maior retorno e mais confiabilidade, o que restou para a maioria das produções do gênero foram os streamings, com uma dinâmica muito mais diferente. Uma comédia romântica estreia numa sexta-feira, passa alguns dias entre os assuntos mais comentados e 2 semanas depois parece ter desaparecido completamente, e outro filme toma seu lugar. Isso não significa que os filmes atuais sejam necessariamente ruins, mas sim que eles vivem um ambiente muito mais acelerado, onde tudo compete pela nossa atenção ao mesmo tempo. Dessa forma, o streaming, apesar de ter democratizado o acesso, também transformou muitos lançamentos em conteúdos descartáveis. E é difícil se tornar um clássico quando o próximo lançamento já está esperando na fila, né? Mas talvez a diferença mais interessante esteja na própria essência das histórias. As comédias românticas clássicas eram exageradas, fantasiosas e muitas vezes eram completamente absurdas, com eventos que hoje seriam caracterizados como problemáticos ou tóxicos. Mas essa era a graça. Elas acreditavam no romance e tratavam o amor como algo importante, como algo capaz de transformar a vida dos personagens. Claro, seguindo uma estrutura fixa e super previsível de eventos específicos que aconteciam e se repetiam de filme em filme. Hoje, muitos roteiros parecem desconfortáveis com essa ideia. Como se acreditar no amor fosse ingênuo demais, como se fosse necessário adicionar uma camada constante de ironia para justificar a existência da história.
Em muitos filmes recentes, os personagens passam muito mais tempo comentando os clichês do gênero do que vivendo emoções de fato genuínas, como se eles soubessem que estão dentro de uma comédia romântica. E faz questão de lembrar isso o tempo todo ao longo do filme. O problema é que essa autoconsciência não substitui a emoção e quebra ainda mais a ilusão e a fantasia que o gênero costumava trazer. Claro, você pode rir e subverter os clichês, mas ainda precisa sentir alguma coisa, e muitas produções atuais parecem esquecer disso. E existe, porém, uma questão ainda mais profunda. Esse gênero vendia uma fantasia muito específica, a ideia de que o amor estava esperando logo ali na esquina, que bastava encontrar a pessoa certa e que o destino daria um jeito de unir duas almas compatíveis. O destino era inevitável e grandes gestos românticos consertariam tudo de errado que um dos protagonistas tivesse feito, se é que o amor não resolvesse tudo. Era uma visão extremamente idealizada dos relacionamentos. Hoje, enxergamos tudo isso de uma forma muito diferente, e muitos comportamentos que vimos nesses clássicos que se apresentavam como hiperromânticos, hoje são vistos com muito mais cautela pelas consequências dos problemas que eles podem trazer. Por exemplo, grandes crises de ciúmes deixaram de ser prova de amor. Mentiras e manipulações passaram a ser questionadas ao invés de incentivadas. E clichês como o stalker romântico, o cara não aceitar um não e nunca desistir da menina, ou uma grande makeover para conseguir ser vista pela pessoa amada, e o clássico, tudo bem se trair, contanto que seja com o amor da sua vida. Nenhuma dessas premissas e eventos seriam bem-vindos em um filme lançado em 2026. Mas assim, é importante a gente ressalvar de que isso não significa que os filmes que usaram esses recursos perderam completamente seu valor ou seu charme. Significa apenas que eles refletem a época de que eles foram feitos. E tá tudo bem desfrutar deles, desde que a gente ainda não conseguiu se entendimento de que a realidade não é bem assim, que aquelas ações trazem consequências bem diferentes. Um exemplo disso é uma trend do TikTok que tem de casais que não durariam 3 meses na vida real, em que pessoas analisam quais casais de comédias românticas daquela época de fato conseguiriam ter um relacionamento saudável e duradouro nos dias de hoje, baseado no que a história nos contou. E assim, a maioria falha miseravelmente. Sendo assim, o amor continua existindo, só que os conflitos mudaram e evoluíram. Mas muitos roteiros parecem estar presos entre esses dois mundos, sem querer se posicionar em abraçar a fantasia ou a realidade. Eles sabem que os modelos antigos envelheceram, mas eles ainda não conseguem capturar completamente experiências românticas atuais. E o resultado são histórias que frequentemente parecem desconectadas da realidade contemporânea. Nem fantasia o suficiente para encantar, nem observação suficiente para parecer verdadeira e realista. Uma das poucas exceções a isso é o filme Vidas Passadas, que ele traz uma história honesta e brutalmente real, em que o casal simplesmente não fica junto no final. E mesmo não sendo aquilo que desejamos para eles, nós conseguimos entender o porquê e aceitamos esse desfecho. Mas pensa bem, se ele fosse lançado lá em 1995, ele teria a mesma recepção? Ou seria visto como uma visão cética e amargurada do amor? E mesmo não podendo ser chamado de uma comédia romântica, ele tem muito mais espaço na cultura do que filmes como Todos Menos Você. Mas é claro, seria injusto colocar toda a culpa nos filmes. Afinal, a sociedade também mudou, né? Hoje nós consumimos histórias de uma forma completamente diferente. Um filme estreia e poucas horas depois, milhares de pessoas já estão analisando cada detalhe, vídeos explicando furos de roteiro, TikToks desmontando arcos e cenas inteiras para ver a veracidade ou as repercussões que aquela cena pode ter. E a gente faz isso muito hoje, não apenas com os lançamentos. Nós, como sociedade, adoramos consumir esse tipo de conteúdo sobre conteúdos. Então, certas falhas que histórias sempre tiveram, agora tem uma internet inteira dedicada para encontrá-las. O que a gente mais tem no YouTube são vídeos dessecando cada cena, roupa, look e olhar que tem em séries, por exemplo, Sex and the City ou Gilmore Girls. Isso torna muito mais difícil sustentar certas fantasias, o que faz com que a produção desse gênero se autopolicie e tente prevenir esses erros, trazendo aquele problema que a gente já citou sobre os roteiros, né, que estão cada vez mais diluídos. E por fim, é preciso falar também da migração do gênero romance para o formato de séries. Durante décadas, o cinema foi o principal lugar onde essas histórias aconteciam. Hoje, esse espaço pertence cada vez mais às séries. E talvez isso faça até mais sentido para o público atual, né? Uma comédia romântica tradicional precisava apresentar os personagens, desenvolver o relacionamento, criar o conflito e resolver isso tudo em menos de 2 horas.
Já uma série pode passar 8, 10 até 20 episódios explorando cada etapa dessa relação, além de criar arcos, personagens e histórias paralelas que auxiliam e contemplam essa história. Certo? Ela cria muito mais envolvimento, expectativa, muito mais conversas nas redes sociais. E mais tempo que o público se apaixone pelos personagens, se feita da maneira correta, é mais uma oportunidade de explorar a monetização dessa obra. Bridgerton, por exemplo. Ela, além de ter uma estética própria, a cada lançamento de uma temporada, eles têm vários eventos, parcerias, produtos com diversas marcas, gerando mais uma fonte de renda para a Netflix, né? Sistema que é bem mais difícil de fazer para um único filme de comédia romântica. E podemos ver que lá é onde estão os maiores sucessos do gênero de romance nos últimos anos. A gente tem aí Ninguém Quer Isso, Heartstopper, Rivalidade Ardente, Off Campus e tantos outros mais. Talvez a pergunta final, então, não seja por que as comédias românticas atuais são piores ou têm menos relevância. Afinal, muitas delas são muito boas e divertidas. Algumas até conseguem capturar parte da magia que tornou o gênero tão amado. Mas agora elas enfrentam um desafio que os clássicos nunca precisaram enfrentar. Existe um mundo completamente diferente. Um mundo sem grandes estrelas do gênero para carregar essa publicidade, sem o mesmo espaço cultural e sem o mesmo ritmo de consumo e com um público muito mais atento, crítico e conectado. As grandes comédias românticas não perderam relevância só porque as pessoas deixaram de acreditar no amor ou porque o gênero perdeu seu valor. Se isso fosse verdade, os romances não continuariam fazendo sucesso em livros, séries e adaptações literárias. O problema é outro. O amor continua sendo universal, mas o mundo ao redor dele mudou. E talvez esse seja o grande desafio das comédias românticas modernas. Descobrir como fazer o público acreditar de fato em uma fantasia romântica sem ignorar a realidade. Porque, no final de contas, o que tornou filmes como Notting Hill ou Bridget Jones inesquecíveis não foi apenas o romance, mas foi a capacidade de fazer milhões de pessoas acreditarem por 2 horas que o amor ainda podia ser sim tão simples.